Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo para vocês assuntos de ciclos biogeoquímicos aí com evidência aqui para o ciclo da água, tá? É bem interessante, bem importante e faz parte aí da nossa vida essencialmente, a água é extremamente importante. Então nessa aula vamos conhecer esse chamado ciclo biogeoquímico da água. Só vamos lembrar o que é um ciclo biogeoquímico. São processos que acontecem na natureza para garantir a reciclagem dos elementos químicos com o meio, do meio para os seres vivos, dos seres vivos para o meio, né, nesse ciclo total. E nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo da água, ou também ciclo hidrológico, que a gente vai chamar também, tá? Então, fazendo essas trocas e tudo mais. E uma frase de Lavoisier aqui bem importante. Na natureza nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. Essa própria água, os elementos dessa água vão fazer parte de em vários momentos, assim, dentro desse ciclo de vida no nosso planeta, ok? A água é importante para manter a vida do planeta. Suas principais funções são hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e também permitir o desenvolvimento de atividades pelo ser humano. Além disso, ela também age como um regulador de temperatura no planeta, participando também de reações químicas nos organismos vivos. Tanto é que quando se estuda um planeta novo, a ideia de vida num outro planeta, obviamente se faz associação com a existência de água no mesmo, porque a água é extremamente importante, até mesmo para que haja as reações químicas essenciais na nossa vida. Gente, a gente fala planeta Terra, né? Mas grande parte da superfície do nosso planeta é coberta por água, mas quase 70% da superfície do nosso planeta é água. Mas o planeta, lembrando que embaixo dessa água também tem terra, então a gente não pode chamá-lo de planeta água, logicamente. Mas essa água total que existe, praticamente 97,5% dessa água é de água salgada, não potável, não própria para a gente consumir. Apenas uma fatiazinha de 2,5%, não chega nem a 3% dessa água é água doce. Só que dessa água doce ainda a gente vai dividir, tá? 0,3%, um pedacinho pequenininho dela é de água de lagos e rios, que é uma água que a gente poderia beber. 30%, quase 31% de água subterrânea também, extraída e tratada também, seria possível de beber. Mas 68,9%, praticamente o dobro, é de água congelada, tá? Essa água congelada também estaria disponível ali como água doce no nosso planeta, tá bom? Vamos entender o que a gente chamaria de ciclo hidrológico, ciclo da água, tá? De um modo geral. O ciclo da água é conduzido pela energia do Sol, ela é essencial. É ela que vai dar a velocidade desse ciclo. O Sol aquece a superfície dos oceanos e outras águas superficiais, fazendo com que aquela água que está no estado líquido evapore ou sublime, ou seja, passar do estado sólido para o líquido, para o vapor, tá? Direto, transformando-se diretamente de sólido a gás. Esse processo é conduzido pela luz do Sol, que move a água para a atmosfera na forma de vapor da água. Muito bem, gente. Aí com o tempo, o que acontece? Essa água acumulada na atmosfera, ela vai sofrer precipitação, sob a forma de chuva, tá? Com intensidades diferentes, na forma de chuva forte, na forma de garoa, ela pode vir na forma de granizo também, e também na forma de neve, conforme a região, conforme a temperatura, né? Conforme o local do planeta. Quando essa precipitação atinge a Terra, a superfície, ela tem duas opções. Ou ela evapora novamente, que conforme a temperatura, a época do ano também acontece de uma maneira bastante rápida, ou ela vai se infiltrar no solo, tá? Se acumulando ali na forma de lençol freático ou na forma de um aquífero maior também, né? Então vamos lá. Em ecossistemas de terra firme ou terrestres, em seu estado original, natural, normalmente a água atinge as folhas e outras superfícies da planta antes de atingir o solo. E parte dela já evapora no que atinge ali, ou fica acumulado em outros locais. Então, antes dela ser infiltrada, ela já evapora lá em cima, tá? Conforme a temperatura e a época do ano, mesmo infiltrada, muitas vezes ela evapora e a gente tem a sensação de que parece que está saindo o vapor do próprio solo, né? E não deixa de ser, porque realmente é água evaporando mesmo. Uma superfície não absorvente pode ser uma rocha, ou um ecossistema natural de qualquer, né? Ou um asfalto ou cimento, que é um ecossistema urbano,
que vai reter essa água ali. Rapidamente, da superfície das plantas. A água que sobra atinge o solo e na maioria dos casos começará a mover para baixo, adentrando no solo. Então, vai começar a cair e se acumular aqui embaixo, formando esse aquífero, né? Ele vai cair numa parte ali impermeável, que vai fazer com que essa água corra por cima dessa superfície, né? Mas por baixo do solo. Em níveis superiores do solo, essa água que foi absorvida pode ser absorvida pelas raízes das plantas. E a planta vai usar grande parte dela no seu metabolismo, inclusive na fotossíntese. Lembra que na fotossíntese o gás carbônico absorvido pela planta e também a água absorvida por ela vão se juntar num processo ali, formando ali o processo de produção de oxigênio e também de glicose. Tá? Mas também uma parte disso aqui vai transpirar pela planta, tá? Então grande parte disso aqui vai evaporar diretamente ali, subindo também essa água para a atmosfera, tá bom? Atividade, pessoal. Você lembra do experimento que realizou de construir um ecossistema para observarmos ciclos biogeoquímicos? Explique para nós como ocorre o ciclo da água nesse ambientezinho fechado aqui, ó. Foi fechado, tem terra, tem a plantinha, ele está vedado. Mas ele tem que estar próximo de uma fonte de iluminação, beleza? Lembra que ele vai produzir vapor, e esse sistema vai se manter por um bom tempo, tá? A ideia é a seguinte: explique como ocorre esse ciclo da água nesse ambientezinho fechado. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna.
Pessoal, então veja lá. Ao observar o experimento, percebe-se que quando a temperatura sobe, tá, por causa da própria incidência de luz solar ali, a água utilizada na rega, que ainda está na terra, evapora e junto à transpiração das plantas vai formar uma concentração de vapor no interior desse pote, ok? Com o recipiente está totalmente vedado, esse vapor se condensa em pequenas gotículas, né? Que estavam presas ali nas paredes, fazendo com que ela retorne, fazendo assim um tipo de uma chuva, beleza? Também, gente, parte do que se desfaz de folhas que caem vão ser decompostas naquela pequena terra que está ali embaixo, fazendo com que haja mais produção de gás carbônico e esse gás carbônico seja reutilizado ali na fotossíntese. E assim o ambiente vai se mantendo por um longo tempo, por um longo período, beleza? Se a água não é absorvida pelas raízes das plantas, pode percolar até o subsolo e o leito rochoso, tá? Formando águas subterrâneas. Água subterrânea, então, encontrada nos poros entre partículas de areia e cascalho ou em fendas de rochas e acaba se tornando um reservatório importantíssimo aí de água doce, né? Que pode ser utilizada aí no futuro para a humanidade. Essas águas subterrâneas rasas fluem lentamente através de poros e fissuras que eles vão encontrando na terra e acabam encontrando o caminho até o final ali, até chegar num rio, num lago, né? Ou formar até mesmo uma nascente, onde pode novamente se tornar parte dessa água superficial, formando aí um novo rio ou sendo incorporado a um rio já existente, ok? Tudo bem, gente. Algumas águas subterrâneas se situam profundamente no leito rochoso e pode ficar lá por milênios. Reservatórios de águas subterrâneas ou aquíferos são usualmente a fonte de água potável de irrigação drenadas através de poços. Então, ela tem que ser retirada lá de baixo, né, através de algum mecanismo, embora ela acabe se tornando hoje, principalmente aquífero Guarani, numa reserva estratégica de água que vai garantir o abastecimento para o futuro. Pensa bem lá, gente. A gente fala assim, nosso planeta é coberto de água, tá? Mas lembre que grande parte dessa água não é potável, tá? Então, quando a gente fala em água potável, a gente está falando de uma fatia minúscula. Então, assim, claro, é verdade, a água pode chegar a um momento de esgotamento em algumas regiões do planeta, ela vai se tornar um bem caríssimo no futuro, caso ela não seja assim preservada dessa maneira estratégica, dessa maneira bem pensada ali, tá? Vamos falar sobre os chamados rios aéreos, tá? A teoria de uma bomba biótica refere-se à importância das florestas aqui no ciclo da água, especificamente na determinação dos níveis de chuva que vai acontecer na região. Então, o que você vai ter aqui, gente? O chamado rio aéreo. Então, a Amazônia cria uma região de baixa pressão pela alta taxa de evaporação densa da sua vegetação. Então, ela sobe essa quantidade de vapor. Grande parte do que é evaporado aqui no oceano vai percorrer essa região e vai ser deslocada aqui para o sul do Brasil, né, para a região centro-oeste, fazendo com que sejam garantidos, inclusive aqui para alguns países da parte de baixo ali da América do Sul, fazendo com que esse abastecimento de chuva chegue nessas regiões. Isso tem um impacto direto sobre a agricultura, né, e qualidade de vida nesses locais. Mas vamos a uma outra atividade aqui. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água, puxando para dentro do continente, tá, a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico. Propelidas em direção ao oeste pelos ventos alísios, parte das nuvens provenientes da evapotranspiração da floresta precipitam-se sob a encosta do leste da Cordilheira dos Andes, abastecendo as cabeceiras dos rios amazônicos. Boa parte desse rio voador faz a curva em parte indo em direção ao sul para regiões centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, além de alguns países vizinhos, lá como Uruguai, Argentina e tudo mais. Estudos promovidos pelo INPA mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro, tá, bastante grande, portanto, é capaz de bombear para a atmosfera cerca de 300 litros de água em forma de vapor num único dia. Ok? Considerando o avanço da atividade agrícola e pecuária sobre a área de floresta amazônica, qual seria o impacto esperado? Considerando aí toda essa questão da pecuária, né, de desmatamento, qual é o impacto que a gente pode esperar a partir dali? Deixa esse tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Pessoal, então veja bem, ó. A produção agrícola no Brasil seria reduzida, pois, né? Então você imagina assim, a produção de plantio, né, seria reduzida porque ia comprometer a irrigação natural dessas grandes áreas, não ia chover, tá? Visto que boa parte desse rio voador faz a curva em parte indo para a região sul e para regiões centro-oeste, sul do Brasil, países vizinhos e tudo mais. Ou seja, o desmatamento, as queimadas, a derrubada de áreas naturais para a produção de áreas de pecuária, tudo isso pode influenciar enormemente a região sul do Brasil, centro-oeste e países vizinhos. Beleza. Galera, então o que nós vimos nessa aula sobre o ciclo da água? Estudamos a importância da água no meio ambiente, bem como o funcionamento desse ciclo hidrológico, como que ele funciona, da evaporação, da chuva, né, do retorno dessa água através da evaporação e tudo mais. Abordamos aspectos relacionados à escassez de água no mundo e à crise hídrica no Brasil, motivada muitas vezes também pela questão do desmatamento, pelas queimadas, pelas áreas de pecuária que vão se alastrando e tudo mais. Galera, discuta isso com o seu professor, converse mais com ele, fale com seus colegas, estude bastante esse assunto que ele cai muito no vestibular e no Enem, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, gente. Tchau, tchau!